Diferença entre venerável, servo de Deus, bem-aventurado, beato e santo. Ainda durante as perseguições, os fiéis começaram a venerar também os confessores, ou seja, aqueles que diante das autoridades proclamaram a fé, mas, por alguma circunstância, não foram martirizados. Surgiram depois os primeiros grandes ascetas, cuja vida de sacrifício foi considerada um gênero de martírio. E a partir do século V os calendários dos santos foram enriquecidos com os nomes de outras pessoas que viveram na perfeição os preceitos evangélicos, praticando as virtudes em grau heróico, de modo especial a fé, a esperança e a caridade. Como se define a quem podia ser cultuado? No primeiro milênio da Igreja, o culto aos mártires e aos confessores era regulamentado pelas igrejas particulares. Cabia aos bispos individualmente ou em conjunto, por ocasião dos sínodos, autorizar um novo culto, o qual começava com a elevação ou a transladação do corpo do santo. Esse ato era chamado de canonização episcopal ou canonização particular, porque envolvia apenas a igreja local. No século XI começou a afirmar-se o princípio de que somente o Romano Pontífice tem poder para autorizar um culto público, seja para uma igreja particular, seja para a Igreja Universal. E o Papa Gregório IX fixou essa norma em 1234. No século XIV a Santa Sé passou a autorizar a prestação de culto, limitado a determinados lugares. Há alguns servos de Deus cuja causa de canonização ainda estava em andamento ou mesmo não tinha sido iniciada. Esta concessão, orientada para a futura canonização, é a origem do que se denomina hoje beatificação. A partir do Papa Sisto IV 1483, os servos de Deus aos quais se prestava um culto limitado passaram a ser chamados de beatos ou bem-aventurados. Ficou assim estabelecida em caráter definitivo a diferença entre os títulos de bem-aventurado servo de Deus que foi beatificado e santo, o beato que foi canonizado. Diferença entre beatificação e canonização. A beatificação é, pois, uma etapa do processo de canonização, pela qual se proclama que o servo de Deus goza da felicidade eterna, ou seja, é um beato ou bem-aventurado, e se autoriza que lhe seja prestado um culto limitado a uma diocese, a um país, a uma congregação religiosa, etc. Ela não envolve a infalibilidade pontifícia. Já a canonização é um ato definitivo pelo qual o Sumo Pontífice decreta que o bem-aventurado seja inscrito no catálogo dos santos para ser cultuado pelos fiéis em todo o mundo. A canonização envolve a infalibilidade pontifícia, conforme explica o cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, no documento A Face da Igreja se renova na continuidade, publicado em 29 de setembro de 2005. Ela é feita, afirma o purpurado, mediante um decreto, definitivo e preceptivo para toda a Igreja, comprometendo o magistério solene do Romano Pontífice. Isto se exprime de modo inequívoco na fórmula, para a honra da Santa e Indivisível Trindade. Pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, declaramos e definimos. Nenhuma canonização se faz sem prévias e minuciosas investigações, estudos e pesquisas sobre a vida, obras, escritos e virtudes do servo de Deus. E a Igreja exige duas provas de caráter sobrenatural, 2 milagres, um para o servo de Deus ser proclamado beato, outro para o beato ser proclamado santo. Catecismo da Igreja Católica, 828.